Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, A viu? palavra está com você, tá? Tem um cockpit aqui atrás. Muito boa noite. Fala onde eu tenho que ficar para mim não fugir disso aí. Não, é que eu costumo andar. Apesar não dá para andar, tá com fio. Tô amarradinho. Muito feliz de poder estar aqui, conhecendo uma nova casa, falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, daquilo que os estudos e o trabalho nos traz dentro da doutrina espírita. E estava conversando com o pessoal ali, refletindo sobre a agenda, a quantidade de coisas que a gente faz, e ele falando de eu ser jovem, atarefado, e bate sempre alguns pensamentos, né? Quantos de nós não nos comprometemos com tantas coisas, colocamos tantos compromissos nas nossas vidas, tantas exigências que às vezes nem são tão necessárias para se sentir útil? Quantas vezes alguém nos pergunta, né? E aí, como é que você está? Aí você fala, nossa, só correria. E achamos o máximo. Falar que não temos tempo, que nossa vida é atarefada, que nossa vida é corrida. E de repente, quando a gente percebe, nós estamos deixando de fazer a única coisa que nós viemos aqui para a Terra para fazer, né? Evoluir? Não. Viver. Porque é através da própria vida que nós evoluímos. Porque a vida é tudo aquilo que o presente nos dá, que o agora. Porém, as nossas loucuras, as nossas tarefas, a nossa busca de se manter ocupado, a nossa busca de mostrar para as pessoas, né, que está fazendo algo útil, faz com que a gente, às vezes, deixe de viver. Eu sou o tipo de pessoa que não vai no mercado de bermuda. Não sei vocês. Porque as pessoas vão ver eu no mercado de bermuda e falar, não está fazendo nada, né? Tá de folga hoje, né? Tá de folga hoje. Eu falo, não. Eu falei, eu tenho que ir de calça, parece que eu estou trabalhando o tempo todo. Né? Não, brincadeira. Minhas canelas é magrela mesmo, então eu ando de calça. Mas, enfim. Mas, quando a gente começa a refletir sobre a nossa vida, o que nós estamos fazendo, nós começamos a montar ideias, propostas, propósitos, projetos dentro daquilo que nós estamos fazendo. Porém, difícil aquele que sabe respeitar uma coisa chamada tempo. Eu sou um deles também. Tá? Semana passada, eu já fiz minha manutenção, saí com 2 receitas do psiquiatra, aquela azulzinha que é poderosa. Quem riu aqui já passou por isso, ou tem em casa também, né? Mas que mantém a gente dentro de um certo equilíbrio. Mas é tão difícil respeitar o tempo quando nós queremos que o resultado do que nós estamos fazendo venha de imediato. Acho que é natural da sociedade nossa hoje esse imediatismo. Querer que as coisas se resolvam na hora que nós desejamos que elas se resolvam. E aí a gente vai em contrapartida de uma coisa que nós tratamos com Deus, quando nós fazemos o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, é que as coisas aconteçam no seu tempo. E não só que recaia tudo sobre a minha vida, de uma maneira sem controle da minha parte, sem aceitação, ou de obediência, como as questões religiosas nos colocam. Mas seja feita a vossa vontade, e eu acredito que tenha um direcionamento mais com o tempo divino, com o tempo de Deus. E se nós tivermos essa consciência, através de uma virtude chamada paciência, nós vamos perceber que tudo precisa de um tempo para acontecer. Um tempo de maturação, um tempo de frutificar, um tempo de amadurecer, um tempo de evoluir, o tempo de viver. E nós nem sempre sabemos respeitar esse tempo, a devida ansiedade. E querer, às vezes, pular o processo que nós estamos vivendo. Na semana passada, ou essa semana ainda, já estou meio perdido. Vocês veem que eu não tenho tempo para pensar. Essa palestra é para mim, tá, gente? Então, essa semana agora eu estava conversando com uma amiga minha, e ela estava falando, ela tem um filho no plano espiritual, conheço ela há alguns anos,
E ela falando da condição de outras duas mães que trabalham na mesma casa que ela. Uma que há menos tempo que o filho retornou à vida espiritual, é uma pessoa dedicada, que trabalha, faz palestra, tem uma fé, assim, uma coisa linda de ver, o quanto ela progrediu, o quanto ela mudou, o quanto ela entendeu o que realmente é a vida, a partir daquilo que aconteceu com ela. E uma outra, que também tem um filho no plano espiritual, que tem uma dificuldade muito grande, e há mais anos que esse filho dela já retornou. E ela tem uma dificuldade de entender, de aceitar, de olhar para a vida espiritual realmente com a fé que ela exige de nós, para que a gente possa compreender. E ela falou, eu não sei, parece que não vai. E eu fiz um comentário com ela, uma analogia, sobre o quanto nós queremos colocar velocidade nas coisas. Até na vida das outras pessoas nós queremos colocar velocidade. Quando a gente pega uma pessoa mais lenta, assim, não dá vontade de empurrar, né, de fazer, vai, né, anda, resolve logo. Mas nós estamos aí desrespeitando o tempo que essa pessoa possui. Porque cada um de nós temos a mesma essência, a mesma origem. Porém, nem todos estamos no mesmo grau de consciência e também dessa velocidade de evoluir. Ou de entender as coisas. E às vezes a gente fala evolução, parece que o outro é menosprezo, né? Acho que é mais nessa compreensão realmente. Então, se nós entendermos que cada pessoa possui um ritmo, começa a ficar mais fácil de entender o próximo e de também aceitar que as coisas aconteçam dentro do tempo ideal para nós. Porque quando nós queremos acelerar as coisas, dando velocidade a ela, é aí que acontece o acidente. Porque a velocidade causa acidente. Porque se eu vier na rua, na rodovia ali, que eu vim de Bauru para cá hoje, a 90, 100 por hora igual eu vim, eu estou numa velocidade que a gente consegue ter um controle melhor do veículo. Agora, se eu viesse a 200 por hora, eu dificilmente ia ter o mesmo tempo para reagir, para me defender de alguma coisa que pudesse acontecer. Então veja que velocidade é o que vai promover o acidente, não a aceleração. A aceleração vai no ritmo de cada um. Eu usei uma analogia para ela que eu falei assim, uma pessoa que é dona de uma Ferrari, ela vê um Fusca andando a 60 por hora, ela quer fazer o Fusca andar a 300. Só que se ela pôr esse Fusca para andar a 300, vai cair peça, vai estourar motor, vai dar uma emoção para o motorista ali, daquele modelo, né? Por quê? Porque o Fusca não tem ainda a condição, a estrutura de andar com a velocidade de uma Ferrari. Mas ele, acelerando até os 60 km por hora, que é o que a estrutura dele permite, ele vai manter um ritmo e vai conseguir chegar ao objetivo dele. Nas nossas vidas, se nós olharmos para nós, nos conhecendo e entender, olha, eu possuo um ritmo para poder evoluir. Se eu tentar acelerar isso, a chance de eu tropeçar e cair é maior. E outra ainda pior. Quanto mais velocidade eu colocar nas coisas, menos eu consigo observar o que está acontecendo nesse caminho. Menos eu consigo prestar atenção nas coisas que estão passando nesse trajeto. Se a gente vai fazer uma viagem a 100 por hora na rodovia, a gente vê uma coisa. Se você fizer a 200, você não vai conseguir prestar atenção naquilo que está passando. Quando nós colocamos essa velocidade na nossa vida, perceba o quanto de coisas talvez deixamos de aprender com as lições que as provas, as expiações, as dificuldades, ou as oportunidades, as benfeitorias, porque se nós colocamos velocidade na vida, vai passar tudo rápido. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, às vezes, nós perdemos as oportunidades de dentro da vida de aproveitar aquilo que está ao nosso lado. Conseguiram compreender? Então veja, a aceleração é uma coisa que vai nos manter num ritmo seguro. Vai nos dar a condição de observar as lições que Deus quer nos ensinar dentro do seu tempo, dentro da sua vontade. Quantas vezes acontece alguma coisa, por exemplo, vou usar o trabalho que a gente faz com a psicografia.
Tem uma mãe lá de Santa Catarina, que ela organiza sessões lá. E eu lembro de uma vez ela fazendo uma palestra, que a filha dela falou, mãe, tenha paciência, tenha calma. Ela falou, não quero ter paciência, não quero ter calma, quero agora. Eu quero que me resolva agora. Aí todo mundo falou, não, porque você tem que esperar um tempo para que você possa ir atrás de uma carta. Ela falou, não quero esperar. Eu quero que Deus resolva isso para mim hoje, agora. Não tenho tempo para esperar. Eu não tenho mais tempo para viver. Então, nessa gana de querer acelerar as coisas, é onde as pessoas vão se acidentar. Vão cair na mão de charlatões. Porque tem muito aproveitador na internet. Muito, mas muito mesmo. A gente tem uma história bem cômica, porque nós entendemos o sentido, mas trágica. Quem mexe com rede social e espírita já deve ter recebido em algum momento uma propaganda lá, cartas consoladoras. Mande o nome do seu ente e receba a carta escrita à mão na sua casa. Né? É bem por aí. O Newton fez a inscrição nesse site, pagou, acho que um dinheiro lá, não lembro o valor, mas era uns 40, 50 reais, pediu uma carta da mãe dele, que tinha tirado a vida pelo suicídio. Dentro de umas semanas, veio a carta da mãe, pedindo perdão pelo que fez e muitas outras coisas. Só que, pasmem, a mãe do Newton é viva. Então veja com o que a gente está mexendo. Entendeu? Então, de repente, querer acelerar esse processo de uma espera por um trabalho seguro. Tem tantos médiums, né, que fazem esse trabalho de uma forma correta, que a gente ainda respeita o tempo daqueles que foram para o plano espiritual. Porque se eu mesmo, Diego, desencarnar agora, chegar lá, eu não sei se eu sei escrever uma carta de lá para cá. Imagina uma pessoa que às vezes não acreditava, ou que nunca buscou saber sobre isso. Existe todo um processo de lá para cá. Então, querer acelerar esse tempo, de repente a gente vai gerar ansiedade do lado de lá também. Porque o espírito, estando em sintonia conosco, ele vai pensar, meu Deus, eu preciso dar um jeito de escrever para a minha família, para acalmar eles. E vai também querer atropelar o tempo do processo de aprendizado dele. Veja o quanto é importante. O quanto é importante a gente ser paciente. E ser paciente com o tempo não é ser um ser conivente com todas as coisas. Aceitar que está tudo certo, que demore o tempo que for. Não. É respeitar o nosso próprio tempo. A nossa própria capacidade de entender as coisas. Porque se nós estamos aqui encarnados hoje, é porque a gente precisa aprender algo ainda. Ninguém está aqui porque já é um ser de luz que veio para salvar o resto da humanidade. Nem Chico se colocou nessa condição, nem Jesus se colocou nessa condição, né? Ele se igualava a nós para nos encorajar a progredir. Veja que é bem diferente esse processo do que a gente acreditar, porque eu vejo muito espírita falando, meu mentor já falou que eu não vou mais reencarnar na Terra. Daqui para frente é só luz, né? Quantas vezes a gente escuta isso? E às vezes até já falou isso em algum momento. Mas isso nós estamos deixando de olhar para o quê? Para o nosso verdadeiro eu. Porque se nós estamos aqui numa terra de provas e expiações, é porque nós somos seres ainda que estamos transitando no mundo, precisando expiar e ser provado. Porque essas mesmas pessoas que falam que já vão para um mundo de luz, a primeira pedrinha que bate no canto da unha ali, já vira os buchos, né? Já vira catraia na barriga, como diz lá no sul. Eu tenho uma pessoa muito querida minha, ela, quando o filho desencarnou, ela foi numa casa espírita, pedir informações. Ela falou, não, porque meu filho desencarnou e ela é de outra religião. Queria algo que colocasse o coração dela, pelo menos, com esperança. E aí ela ficou sabendo da psicografia que existia e foi perguntar sobre. Uma pessoa lá do centro, de idade, uma referência dentro da casa lá, diz para ela, nem vai atrás. Antes de 5 anos o seu filho não escreve. Porque lá ele vai passar um período de perturbação, que ele vai ter que se desenrolar lá primeiro, estabilizar, estudar, ter bônus horas, né? Para depois
ter mérito para te escrever. Enquanto isso, você vem aqui, vai trabalhar, vai estudar, vai melhorar para você ter mérito para receber também. Eu acho isso que é um Deus carrasco se fosse assim. E ela ficou com aquele pensamento na cabeça. Falou, meu Deus, 5 anos? Eu não tenho 5 anos. Eu preciso de algo que me sustente já. E ela foi atrás de ler livros, de estudar, de pesquisar sobre a psicografia. E 5 meses depois, ela foi numa sessão e recebeu uma carta do filho. Aí todo mundo achou, tem coisa errada aí, né? Era 5 anos, escreveu com 5 meses. E ela me perguntou. Ela não teve dúvida da carta porque a assinatura era idêntica à do filho. As coisas que ele falou na carta também eram muito pessoais. E ela me perguntou sobre isso. Aí eu falei para ela, bem carinhoso, falei, olha, fica tranquilo. Falei, uma hora alguém na família dele vai também. E aí, tempos depois, a esposa desse senhor desencarnou. Com 25 dias ele estava na casa espírita pedindo carta. E recebeu. Veja que, às vezes a gente quer colocar uma condição na vida das pessoas, como se fosse uma regra, como se fosse uma sentença, como se fosse uma sabedoria, uma lei, né? Uma tábua. E esquece que por trás de tudo isso existe o amor de Deus. Existe o amor de Deus para as coisas. E o amor de Deus é aquilo que vai andar junto com o quê? Com a vontade dele. Então nunca a vontade de Deus vai ser de nos punir. Nunca a vontade de Deus vai ser de fazer a gente ficar esperando por algo que a gente não esteja pronto naquele momento para receber. Porque se você não tem compreensão, não sabe o que é uma psicografia, por exemplo, usando o exemplo das cartas, não sabe como funciona do lado de lá, no plano espiritual, para o nosso ente escrever, não sabe como que essa mensagem pode trazer alguma coisa para mim, se ela vier antes de eu ter esse nível de compreensão, ela vai ter um efeito totalmente ao contrário. Em vez de me consolar, ela vai me encher de dúvida. Em vez de me consolar, de me dar um conforto, esperança, ela vai me encher de incertezas. Então, o que é mais benéfico? Aprender com paciência, esperar, ou querer atropelar as coisas e comer o fruto verde, amargo. Com certeza, né? É aprender a esperar. Mas parece que a nossa sociedade hoje vai na contramão disso, né? A gente não sabe mais esperar. Ontem, por exemplo, foi aniversário da minha filha. E ela queria um Lego lá. Aí ela, não, que me leva na ReHap que eu vou lá comprar o Lego. Cheguei na ReHap e não tinha o Lego. Aí eu falei, não tem. Falei, compra no Mercado Livre. Entrei no Mercado Livre. Eu falei, tem que achar um aqui. O que ela falou para mim? Compra o que chega amanhã. Nem perguntou preço. Ela falou, compra o que chega amanhã. E quantos de nós não é assim, né? A hora que vai comprar alguma coisa, não vê mais o preço, vê o prazo. Por quê? Porque nós estamos nessa gana, dessa ansiedade de querer as coisas o tempo todo, na hora que a gente deseja, e não realmente na hora que a gente está pronto. Acho que quando a gente tenta acelerar os processos, além de perder o aprendizado, receber antes da hora, a gente vai começando a inibir a possibilidade daquilo acontecer e fazer, dar certo. Mas, se o nosso coração confia, eu gosto muito de usar um exemplo que eu criei sobre a questão de confiança em Deus. Se o nosso coração confia, aprende o que é realmente confiança, aprende o que é ter fé, nós passamos a viver com mais tranquilidade, independente do caminho. O meu exemplo, minha analogia para a fé é a seguinte. Jesus vem e nos apresenta a Deus como sendo um pai. Esse pai de amor que guia as nossas vidas. Eu sou pai de 3 filhos. Então, sou um pai que busca amar seus filhos. E quando eu guio a vida dos meus filhos é dirigindo o carro. É diferente de Deus, né? E eu falo que todas as vezes que eu vou sair de casa com os meus filhos, eu entro dentro do carro, eles entram dentro do carro, passo o cinto e cada um vai fazer a sua coisa. O Dudu dorme, a Clara já cata o celular, põe o fone de ouvido e começa a mexer no celular dela. A Lorena deita, espalha o pé lá,
põe uma almofada, deita em cima de alguém, pega o celular, vai fazendo alguma coisa, ou vai comendo. Mas eles nunca me perguntaram se eu sabia o caminho. Nunca me perguntaram se eu tinha levado o carro para fazer revisão, se o pneu estava bom, se o carro tinha gasolina. Nunca me perguntaram nada, eles nunca me questionaram sobre a segurança deles ou o destino deles. Por quê? Porque eles me conhecem e confiam no Pai. É simples assim. Então, buscar conhecer a Deus é dar esse voto de confiança a Ele para as nossas vidas. Quando Jesus fazia os milagres, né, que eram chamados de milagres no Evangelho, na Bíblia, Pedro olhava e falava: mestre, a gente não vai conseguir fazer isso. Como que o Senhor faz isso? E ele falava: eu faço isso porque eu tenho fé. E eu tenho fé porque eu conheço o Pai. E é justamente isso. Jesus não pensava se ia fazer alguma coisa para curar alguém e se Deus ia estar ajudando ele ou não. Ele simplesmente ia e fazia, porque ele tinha certeza que Deus estaria ajudando naquele momento. Quem é que faz passe? Quem aqui está fazendo passe não fica em dúvida se está passando alguma coisa ou não? Não é? A gente fica ali, meu, será que ele está sentindo? Aí você abre o olho assim, né? Para ver se a pessoa está abrindo com o olho aberto também, está fechado. Aí, será que ela gostou do meu passe? Será que foi bom, né? Eu vou contar uma história. Teve uma vez, eu estava na casa espírita lá em Duartino, lá, sei lá quantos anos atrás. Devia ter uns 20 anos na época. Uma das vezes que eu entrava e saía da casa espírita. Estava lá numa sala fazendo passe e em Duartina tinha o seu Moacir. Para quem já foi lá na casa espírita em Duartina, tem um quadro lá com a imagem do seu Moacir. Era um senhor que realizava curas através do passe. Ele era um benzedor que entrou para a casa espírita, o antigo benzedor. Estou eu lá, com toda a minha prepotência mediúnica, falando: eu curo todo mundo, né? Entrou uma moça, tinha umas 5, 6 cadeiras assim dos passistas, entrou uma moça e eu lá com o olhinho fechado, esperando, canalizando energia, aquela coisa linda. Aí de repente eu olhei assim, a minha cadeira vazia, a mulher em pé com os braços cruzados lá na porta. Aí eu falei: pode sentar, senhora, irmã. Aí ela olhou para minha cara: não, eu vou tomar um passe com o seu Moacir. Eu falei: meu Deus, será que meu passe é ruim? Primeira coisa que eu vim, né? Falei: e agora? Eu falei: tudo bem, é só esperar. Abençoada, né? Pensei. E fiquei lá. Falei: nossa, e agora? Será que eu faço passe mal? Porque eu já fiz passe nela e eu acho que ela não gostou. Eu acho que não foi bom. E ficou aquele negócio na minha cabeça. Já fiquei com dúvida. Aí logo depois, ela foi, tomou o passe do seu Moacir e foi embora. E eu no ranço. Aí chegou um senhor, sentou na minha cadeira, nunca viu o homem. Fiz o passe nele, a hora que acabou o passe, ele olhou para minha cara com o olho desse tamanho assim, levantou e foi embora. Eu falei: nossa, meu passe é ruim mesmo. Passou. Deu sei lá, um mês depois eu estou andando lá em Duartina, é difícil de achar gente em Duartina, né? Esse senhor vindo de frente comigo no banco, eu falei: miséria. Aí ele falou: faz tempo que eu estou te procurando. Eu falei: agora? Falei: deve ter vomitado a semana inteira, passado mal, né? Aí ele falou assim: o que você fez em mim aquele dia? Eu falei: não fiz nada, né? Fiz um passe. Ele: não, porque eu nunca tomei um passe igual o seu na vida. Eu já frequentei não sei quantos centros espíritas e o passe que você fez em mim, aquela energia e tal. Eu falei: gente, que maravilha. Meu passe é bom. Falei: besta daquela que não tomou meu passe, né? Não. Mas aí eu fiquei pensando, quanto que Deus é bondoso, né? Porque assim, era uma incerteza naquele momento. Por quê? Porque eu não tenho fé para confiar naquilo que o plano espiritual está fazendo através de mim. Quantas vezes eu escrevo coisas nas cartas e falo: será? Por quê? Falta fé. A mediunidade é algo muito sutil, né? A gente acredita que aquele ali é médium, ele sai desviando de espírito na rua. Não, esse é esquizofrênico, é louco, interno. Tá? O médium, a coisa é sutil. Só Chico Xavier que é lá em cima, o resto é tudo papagaio. Tá? Então, esse trabalho ele me ensinou muita coisa sobre isso. Da questão de confiar, na questão de entender Deus dentro da vontade dele, dentro do tempo dele, ser as coisas perfeitas para mim. Eu comecei a psicografar publicamente depois dos meus 31 anos de idade.
A primeira vez que me levaram no centro espírita, eu tinha uns 10 anos de idade. A minha mãe me levou porque ela falou, tem que dar um jeito nesse moleque, ou interna ou dá um jeito, né? Então vê quanto tempo eu demorei para fazer isso. Eu comecei a escrever psicografias na faixa de uns 12, 13. A primeira carta que eu recebi, eu tinha 16 anos. Eu nem sabia quem era Chico Xavier, não sabia o que era psicografia, não sabia o que era nada. Eu vi um espírito e pediu para me escrever, eu escrevi. Só isso. Só que, se eu tentasse fazer o que eu faço hoje naquele tempo, teria dado errado. Já teria falido o médium. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha fé, eu não tinha amor suficiente, eu tinha mais ego e vaidade, menos do que hoje, mas eu tinha mais ego e vaidade do que a própria boa vontade de servir. Então, olha quanto tempo as pessoas que me conhecem, que conviveram comigo nesse tempo, falam, meu Deus, quanto tempo o Diego ficou obsediado, né? Até conseguir fazer alguma coisa útil da vida dele, até conseguir trabalhar e fazer o bem. Por quê? Porque era ali o tempo de Deus, para as coisas se amadurecerem. Para eu poder desenvolver a minha faculdade mediúnica ao ponto dela se tornar alguma coisa útil, para quem recebe e para mim que faço. Qualquer outro tempo antes disso teria dado errado. Hoje eu consigo entender isso, mas até os meus 31 anos eu brigava com Deus. Inclusive eu descobri que ia ser aos 31 anos um dia que eu briguei com a Clara, minha orientadora. E ela mandava eu estudar, me exigia um monte de coisas. Chegou um dia eu estava deitado na cama antes de dormir, com o saco cheio, eu falei, até quando vai essa chatice? Eu não aguento mais. Aí ela falou para mim, depois dos seus 31 anos, você vai ser convidado ao trabalho. Eu tinha 28, eu falei, não quero esperar até os 31, eu quero agora, né? Só que fiquei com aquela situação na cabeça. E quando eu tinha 30 para 31 anos, eu conheci o Newton Stuck. E aí, o Dimas nos convidou para trabalhar, e hoje nós estamos aí há 7 anos trabalhando publicamente com a psicografia. E certamente, se fosse antes da hora, teria dado errado. A nossa casa espírita, se viesse antes da hora, já teria dado errado também. Então, tudo que Deus vai colocando na nossa vida chega no tempo certo. Emmanuel fala isso para nós, através de Chico. Tudo na nossa vida, tudo que precisa chegar até nós, tem o endereço certo, tem a hora certa de chegar. E você pode ter certeza, se você tiver um mínimo de noção para olhar para a sua vida, analisar as coisas, no momento que ela chega, você vai saber que ela chegou no tempo exato, que você precisava daquilo. Mesmo as maiores dores da nossa vida, elas possuem o tempo exato para nos alcançar. Seja por provações da vida material, seja por provações das questões espirituais, seja por provações de doenças, seja o que for. Tudo na nossa vida tem o tempo exato pela vontade de Deus para nos alcançar. E se nós tivermos sabedoria para reconhecer o que aquilo quer nos ensinar, isso tem o poder de transformar as nossas vidas para melhor. O pai do Gabriel Martins, o Renato, talvez vocês já ouviram eu falar essa história, que eu conto ela, acho que toda palestra, toda psicografia eu falo. No lançamento do livro 9 do Gabriel Martins, agora, esses dias, eu assisti uma palestra, estava psicografando, ele estava fazendo a palestra. Então eu ouvi a palestra dele, e ele fez um comentário que me tocou profundamente. Ele falou, o retorno do Gabriel, antes de mim, para a vida espiritual, salvou a minha vida aqui. Salvou a minha encarnação. Porque a minha vida era boa, ele era uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, estudava sobre as questões espirituais, mas nunca se preocupou com nada, além das coisas materiais. Nunca teve olhos para entender o que a vida espiritual realmente era de verdade. Ele falou, e o Gabriel ir primeiro me fez necessitado de buscar por esse conhecimento. De entender o que era a vida espiritual, de entender o que é a eternidade, de entender o que é a morte. Porque nós falamos, o Gabriel Martins, ele matou a morte. Porque a forma que ele escreve, a maneira clara que ele traz o seu conhecimento da vida espiritual para nós, traz assim um conforto
dentro do coração de quem tem alguém lá. Porque tem a certeza realmente de que é um lugar de acolhimento, é um lugar de paz, de acordo com a frequência, de acordo com o bem que está no coração de cada um. E às vezes a gente fica aqui cheio de olhares de julgamento, de condenação, de pensamentos por preconceitos. E estamos fazendo o quê? Perdendo nesse trajeto os ensinamentos que essas coisas estão querendo nos oferecer. A morte, para a gente dar linha nesse pensamento, para muitos de nós é algo totalmente negativo, mesmo espíritas. Fala, Diego, como assim, né? A vida não continua, você não conversa com todos os espíritos, não escreve mensagem, não está tudo certo? Tá, mas tira um filho meu da minha vida para você ver o rolo que vai virar. Se colocar Deus na minha frente, eu parto louco de porrada em cima dele. Por quê? Porque eu ainda estou nesse estado de apego da vida física. Tenho total consciência da continuidade da vida, mas não quero que tirem aquilo que está ainda me dando sustento nessa vida. Qualquer pessoa, acho que acredito que é assim, né? A gente fala, se pega lá hoje não tem mais jornal, mas antigamente o jornal lá tinha o obituário. Aí você fala, fulano lá do outro lado da cidade morreu, né? Oh, que pena, né? Jovem, né? Tava novo. Só isso. E agora, se é da nossa família? Aí é a maior tragédia do mundo. Porque na casa do vizinho pode acontecer, na nossa não. Então, quando nós olhamos para entender que a morte é a continuidade da vida, que se foi Deus quem criou tudo, Ele também criou o momento do desencarne, o momento onde nosso corpo físico deixa de existir aqui. E se isso é obrigação para a vida de todos nós encarnados, porque é uma obrigação. Ninguém tem aqui fala, não, eu não tenho obrigação de morrer. Então nunca mais vou desencarnar porque eu não tenho obrigação. Deus não manda em mim. Em algum momento isso vai acontecer. Então, o que seria sábio? Nós começarmos a compreender isso para que isso não nos gere aflição. Entender que é só a continuidade da vida. Que é só um aspecto biológico. Porque se Deus colocou isso na nossa vida e se Deus é perfeito, isso não pode ser algo ruim. Porque seria algo ruim, obrigatório a todos os seus filhos que Ele diz amar. Então fica incoerente, né? A conta não fecha. Quando as pessoas chegam na casa espírita de outras religiões e a gente olha para aquilo como se fosse algo natural, tipo, morreu o filho da Maria. A Maria é evangélica. Aí você fala, você vai ver se agora ela não vem aqui na casa espírita, né? Quanto de amor nós estamos colocando disponível a ela? Nada. Estamos só colocando a nossa vaidade à disposição dela. Então veja que dentro das maiores catástrofes aos nossos olhos, existe uma oportunidade de florescer algo maior. As nossas consciências de encontrar um amor maior. Isso é buscar conhecer a Deus. Isso é buscar conhecer o Pai. Isso é ter fé. Isso é o quê? Confiar. Porque mesmo o maior mal aparente para nós, que é morrer, confiando em Deus, conhecendo Ele, não é nada para nós. É uma libertação. E eu vejo assim, de uma certa forma, com extrema sabedoria, esse processo do desenlace. Vamos colocar assim. Fala assim, mas e quando tem dor, quando tem doença? Aí é mais fácil ainda, né? Porque quando a gente está, eu tenho direto umas enxaquecas. Hoje eu acordei com uma, por exemplo. Aí eu acordava assim, abri o olho, tá a cabeça doendo. Falei, meu Deus, que jeito que eu vou trabalhar. Aí eu falava, vou dormir mais um pouco, ver se passa. Morrer é isso, quando você está com dor, com agonia. É aquele momento que você consegue dormir, acorda e fala, nossa, passou. Graças a Deus. E quando é de uma forma repentina, ou a gente não sabe, pensa quando a gente está sonhando. Aí você está sonhando, está caindo, ou está acontecendo alguma coisa, só que você não consegue se mexer. Ou vem alguém querendo te bater, você não consegue, né? Correr. Sabe aquele negocinho, na hora que você abre o olho, se aquela libertação que dá? É aquilo, é voltar o fôlego. A Clara outro dia falou um negócio pra mim que eu achei super interessante. Ela falou, morrer é igual você dormir no sofá fora de hora. Tipo, você dorme lá, deita 2 horas da tarde e acorda 8 horas da noite.
Você deitou, tinha sol, você acordou, tá de noite. Você fala, meu Deus, que hora que é? Já deve ser umas 5 horas da manhã. Aí você vai ver, não é 5, é 8. Você fala, e agora? Agora de noite eu não vou conseguir dormir. Vira aquele rolo a tua vida. Você não sabe onde você está. Você não sabe onde você faz. É justamente isso. O Dimas tem uma outra analogia super interessante também. Ele falou, é você chegar numa porta, bater ela, cai o trinco. Não dá mais para voltar. Só vai. E às vezes a gente fica só olhando para a porta fechada. E acha que acabou. Só que se você vira as costas e olha para o outro lado, você vê aquela imensidão que é a eternidade. Que é a nossa vida. Vê o quanto de conhecimentos, né? O quanto de coisas esperançosas que a própria vida nos fornece se a gente pegar todos os ensinamentos de Jesus e colocar num meio prático da nossa vida. Que é isso que a doutrina espírita faz, que eu acho maravilhoso. Ela coloca tudo que tem no Evangelho, tudo que Kardec pega da ciência, todos os pontos e coloca de uma forma prática na nossa vida para a gente viver mais tranquilo. É ser racional. E quando nós usamos a razão para ter fé, ela começa a fazer sentido. No livro Céu e Inferno tem uma frase, né? Falou, o espírita crê porque entende, compreende porque vê razão. É simples. Tudo bem? O rapaz me falou oi, eu falei oi também. Todo mundo olhou para trás e vê se é espírito. Está encarnado. Mas enfim, vê o quanto de liberdade, né, que dá para a nossa vida para tirar o peso do quê? Dessa ansiedade que a gente quer acelerar tudo. Se a gente colocar conhecimento na nossa vida, colocar fé, sabedoria sobre todas as coisas. Sabe, eu vejo na filosofia algo maravilhoso, que ele nos educa a ter sabedoria, é buscar conhecimento para poder compreender as coisas e ela fazer razão para o nosso dia a dia. E não só o dia a dia do presente, mas o dia a dia do futuro também. Porque às vezes a gente só fica olhando, tentando olhar para trás, né? A gente é louco para arrumar uma culpa na nossa vida. Fala assim, tem gente que não acredita em reencarnação, mas acha que toda as porcaria que está vivendo hoje é alguma coisa de uma vida anterior, né? Por quê? Porque lá atrás alguém usou meu espírito, fez um monte de besteira com ele e eu estou pagando agora. Parece que é assim, né? Terceirizou. Fala assim, agora nessa existência que eu catei esse espírito aqui, eu estou lascado. Aí fala, então eu vou fazer um monte de besteira para quem pegar lá na frente se vira, né? Parece que a gente é o corpo e o espírito que vai passando por nós, mas é o contrário. E se nós entendemos isso, olha o tamanho da responsabilidade que a gente assume. Porque se alguma coisa está me incomodando hoje e é de lá de trás, a de hoje vai incomodar lá na frente. Confiar em Deus é o quê? Que Deus vai nos dar a eternidade para viver. O quê? O bem que eu faço e corrigir também as coisas que eu fiz de errado. Falar, isso é punição? Não. É a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a gente vai deixar de viver com remorso, vai deixar de viver com pesares, vai deixar de viver com culpa, com arrependimento de um monte de coisas que a gente pode corrigir através do quê? Do amor. Só do amor. A lei divina é uma lei de amor. Não é uma lei de condenação. Uma lei de punição. A gente acha que a reencarnação serve para quê? Para pagar pecado. Não. A reencarnação serve para a gente aprender a amar mais. Deus só faz as coisas através do amor. Só fornece para nós oportunidades através do amor. A nossa insistência em não fazer isso que gera essas consequências negativas. Ele nos deu a vida e a eternidade e deu um negócio que por mim não daria, que é o livre-arbítrio, que a gente não sabe usar. E esse livre-arbítrio é o que nos ferra. Né? Concordo? Pelo menos na minha vida, só dá errado. Então, se eu não tivesse a oportunidade de escolher um monte de coisa, eu tenho certeza que minha vida ia ser menos tortuosa. Ia ser mais tranquila, mais pacífica. Mas, para que eu aprenda, Deus me deu essa oportunidade de escolher. Então, nessas oportunidades de escolher, sem o conhecimento, eu sempre vou escolher coisa errada. Sempre vou tentar o mais fácil. Sempre vou tentar o mais prático. Hoje, por exemplo, eu vou contar uma história que eu vou me condenar. A gente reclama do nosso país, né? Reclama dos políticos, reclama da injustiça, reclama da corrupção, reclama de tudo. Só que às vezes de uma forma sublime e indireta, nós tentamos nos dar bem em tudo também, né?
E não precisa ser algo grotesco, dar bem de lá e roubar, alguma coisa assim. Mas alguns comportamentos, eu me peguei pensando hoje, eu falei, nossa, como eu sou ordinário. Eu estou tentando instalar a internet lá no meu apartamento. Aí, eu fui atrás de uma operadora e fiz o pedido da instalação. No dia seguinte, o condomínio começou com uma campanha de instalação de uma operadora lá dentro. Eu falei, poxa, essa aí acho que é mais barato, com outras promoções por ter dentro do condomínio. Eu falei, e agora, né? Aí eu passei, olha, estou com essa aqui, já fiz o pedido da instalação e tal. A mulher falou, olha, mas dá para você cancelar. Eu falei, se você fizer mais barato, eu cancelo. Aí chegou no dia de hoje, eu descobri que a outra que eu fiz a solicitação não tem no condomínio. Ou seja, não existe. Mas eu não contei para a moça que estava me vendendo na internet nova que não tinha. Para quê? Para me fazer o preço mais barato. Não é uma forma corrupta? Mínima, mas ainda é. Então vê que o mundo nosso nada mais é do que uma extensão da nossa própria vibração. Então, quando eu falei aqui que se nós estamos no mundo de prova e expiação, é porque nós somos seres de prova e expiação, vê que o santinho que está falando aqui está tentando dar o balão na internet. Com R$10 por mês, mas era. Então, vê o quanto a gente ainda precisa se filtrar, se polir, se disciplinar, aprender realmente com oportunidades mínimas que a vida nos dá. Como assinar uma internet. Como um troco de mercado. Hoje eu acho que não tem mais troco, né? Todo mundo usa cartão, mas que seja. Quantas coisas, né? Uma vaga, uma fila, que a gente às vezes burla, para em lugares proibidos, o carro na rua, quantas coisas a gente faz? Que se for para seguir a lei, está errado, mas aquela ideia de não sermos punidos faz com que a gente pare. Fala, eu vou parar na vaga de idoso ali rapidinho que está tudo tranquilo. Está certo parar na vaga de idoso rapidinho que está tranquilo? Não. Por quê? Porque existe uma lei que proíbe isso. Assim como Deus. Deus fez uma lei de amor. Que proíbe o quê? Proíbe a gente fazer o mal. Aí a gente fala, eu vou só fazer um pouquinho ali e já volto. Não vai dar nada. E dá. E dá. Então essas coisas que acontecem sobre a nossa vida, que decorrem, são reflexos das nossas próprias escolhas. E, graças a Deus, aquilo que nós necessitamos para poder aprender e evoluir. Na Bíblia tem um trecho que Jesus fala, em tudo dai graças. Em tudo. É difícil, né? Porque a gente tem mania de vez em quando de agradecer quando dá certo. Porque nem sempre que dá certo a gente agradece. De vez em quando. Mas quando dá errado, eu duvido um que não reclama. Duvido um que não se queixa. Duvido um que não queira acelerar aquele processo, que queira tirar aquela prova de mim, né? Afasta esse cálice de mim, né? A gente só lembra desses trechinhos só, né? Que é só para evitar que eu tenha alguma aflição. E a Clara outro dia falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ela fala, ter fé, confiar em Deus, não nos inibe de provações e dificuldades, mas nos prepara para esse momento, para que a gente viva ele com mais ternura. Vale a gente pensar, vale a gente refletir. Tá? Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje. Normalmente eu abro assim, bato papo com vocês, só que hoje eu só falei, não deixei ninguém falar. Mas marcaremos uma próxima oportunidade para estar aqui também, conversar com vocês, bater um papo, para refletir coisas simples, como essa fala de hoje, mas que ela pode ser pontuada nos nossos dias em tantas coisas. Assim eu vejo o Evangelho de Jesus. Não é algo sobre santos, mas algo sobre pessoas que querem se melhorar. Assim como Jesus escolheu entre seus apóstolos, eu falo que escolheu a dedo os pior que tinha. Para quê? Para a gente se sentir motivado e acreditar que é capaz também de fazer. Porque se ele pegar só aqueles que eram bons, né? Se Jesus viesse à Terra e falar, eu quero Chico Xavier, eu quero Madre Teresa, eu quero Gandhi, eu quero Irmã Dulce, Francisco de Assis, para ser quem vai me acompanhar. A gente já estava falando, então vamos para o time do rival, né? Acabar com a festa deles. Mas não, ele escolhe aqueles que são semelhantes a nós, para que a gente sinta-se motivado. Então, que Jesus abençoe a todos, agradeço pela oportunidade, pelo convite. Espero poder retornar um dia e a gente bater um papo, que vocês participem também.
Tudo bem? Muita paz a todos. Jesus abençoe.